Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 62 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, eu peço que você inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Terça-feira, 24 de outubro. Paulino chega em casa e Renata se oferece para ajudá-lo no trabalho no lugar de Branquinha. Paulino diz a Renata: agradeço a sua boa vontade, mas a Branquinha vai voltar e quem vai embora daqui é você. Surpresa, Renata pergunta para onde. Rosário dá uma bofetada em Renata e diz que concorda totalmente com o marido dela. Ela vai embora dali naquele exato momento. Renata tenta negar que tenha algo com Carmelo. Rosário manda Renata calar a boca e diz que o teatro dela acabou e que acabou de ouvir ela falando no telefone com o imbecil do Carmelo. Lucrécia chega e vê os pais mandando Renata ir embora. Manuel diz a Teresa que nunca imaginou que ela tivesse interessada nele e que sente muito. Ele jura que nunca quis fazer ela se sentir mal. Teresa diz para ele não se preocupar, que ninguém tem culpa por ela sentir o que sente. Lucrécia diz a Renata que sente muito tudo o que está acontecendo. Renata diz para Lucrécia que deve estar muito feliz. Lucrécia diz que Renata está enganada. Ela vai se divorciar e então a prima não vai ter mais nenhum impedimento para ficar com Carmelo. Renata diz que o problema é que o Carmelo não quer mais nada com ela e implora para Lucrécia convencer os tios dela a deixarem ela ficar ali. Lucrécia conversa com os pais e tenta convencê-lo a permitir que Renata fique na fazenda. Rosário não aceita de modo algum. Paulino diz a Lucrécia que é melhor que Renata vá embora de uma vez e pede para ela entregar um dinheiro para ela. Lucrécia entrega o dinheiro para Renata e pergunta se a prima quer que ela acompanhe. Renata diz que não. Agradece e vai embora com raiva. Juliano fica surpreso ao encontrar Miguel na pensão e pergunta para que ele veio. Miguel diz que é óbvio que foi apoiar a Lorena porque ela não está nada bem. Miguel diz a Juliano que a mãe dele não está mais na pensão e que a viu saindo com várias malas. Justina procura Ordorica e diz que a sua separação com Rodolfo é definitiva e que o deixou por ele. Ordorica pergunta se ela realmente foi para ficar com ele. Justina pergunta se ele não está vendo a mala dela. Ordorica então a leva para o quarto dele. Lucrécia recebe a intimação para a primeira audiência sobre o divórcio dela. Lorena diz à tia que odeia Lucrécia, que ela é a culpada de tudo que ela está passando. Matilde pergunta o que Lorena vai fazer. Lorena diz para a tia não se preocupar, que tudo o que ela quer é dar um tchauzinho para aquela desgraçada e sai. Renata chega na casa de Carmelo, diz que a expulsaram da fazenda e ela não tem para onde ir. Renata diz a Carmelo que os tios dela já sabem do caso deles. Carmelo humilha Renata e a expulsa da casa dele. Renata fica aos plantos na porta da casa de Carmelo. Lorena chega na fazenda Milagre e vai direto para o quarto de Lucrécia. Então ela começa com seu teatro. Lorena diz a Lucrécia que foi implorar para que ela não deixe o filho dela sem pai. Lucrécia diz a Lorena que isso não tem nada a ver com ela, porque a decisão de não se casar com ela é do Juliano e não dela. Lorena diz que se Juliano não ficar com ela, aquele filho não vai nascer e Lucrécia será responsável por essa morte. Lorena sai do quarto e Lucrécia vai atrás dela, próximo à escada. Lucrécia diz a Lorena que ela não pode fazer isso, que é um absurdo. Lorena diz a Lucrécia: não, absurdo é o que você vai fazer e sabe por quê? Porque o Juliano vai acabar odiando você por ter matado o filho dele e então Lorena se agarra a Lucrécia, começa a gritar e se joga da escada. Lucrécia se desespera ao ver Lorena rolando a escada abaixo. Rosário encontra Lorena caída e pergunta o que Lucrécia fez.
Lorena diz que tudo está doendo, ela só não quer que o filho dela morra e grita para Lucrécia não tocar nela. Lorena pergunta se Lucrécia quer matá-lo e o filho dela. Lucrécia jura para a mãe que não fez nada. Rosário pede para ela chamar logo uma ambulância. Juliano liga na fazenda e diz a Lucrécia que soube que a Lorena foi procurá-la. Lucrécia diz para Juliano que Lorena se jogou da escada. Juliano chega na fazenda e pergunta a Lucrécia o que aconteceu exatamente. Lucrécia diz que já disse que a Lorena insiste em dizer que foi ela quem empurrou da escada, mas isso não é verdade. Foi ela quem se jogou. Juliano diz que sabe perfeitamente que Lucrécia não é capaz de fazer isso, nem para Lorena e nem para ninguém. Juliano pega Lorena nos braços e diz que vai levá-la para o hospital. Lorena chora e diz que está com muita dor. Cruel, Rosário diz a Lucrécia que certamente ela não teve nada a ver com aquilo, exatamente como quando ela perdeu seu segundo filho. Rodolfo convida Irene e a filha dela para jantarem no dia seguinte. Rodolfo sai, Irene pergunta se a filha gosta do professor. Rosa diz que sim, Irene diz que ela também. Renata aluga um quarto na pensão de Socorro. Josué fica sabendo que a mãe está na casa de Ordorica e vai falar com ela. Justina diz a Josué que o doutor Ordorica ficou sabendo que o pai dele a jogou na rua e se ofereceu para ajudá-la. Josué pede para a mãe não se esforçar em lhe explicar nada, porque assim como o pai dele, ele não se importa com o que ela faz da vida. Justina diz a Josué que precisa muito dele, do Juliano, porque se perdê-los vai afundar. Josué diz a ela que precisa de tempo. Rodolfo procura Ordorica e diz que quer que ele siga com o processo que Justina iniciou há algumas semanas. Ordorica diz para Rodolfo que a partir de amanhã dará seguimento no processo de divórcio, mas não conta para ele que está com Justina. Padre Matias conta para a Branquinha que pediu para ser transferido de São Pedro. Rosário diz a Paulino que a linda filha dele empurrou Lorena escada abaixo. O médico informa a Juliano, Matilde e Miguel que Lorena perdeu o bebê. Lucrécia jura ao pai que não empurrou Lorena e diz que foi ela quem começou a atacá-la. Paulino diz a Lucrécia que está muito preocupado, porque se ela empurrou ou não, o que aconteceu vai ter consequências.